que eu tenho, né? Mas o que ele está dizendo é o seguinte, ele fala assim, eu me sinto indigno de ter essa família. Tá? Aí, Moacir, essa palavra que você falou agora é que eu acho correta, tá certo. Indigno é uma coisa, não merecer é outra. Né? A gente se sente indigno de ter tantas bênçãos pelo que a gente é. É isso Exato. que... Exato. Eu acho que é mais ou menos isso. Você entende a colocação das palavras, como é que muda a coisa? Essa sensação aí, eu senti ela desde que eu entendi o que era a graça de Deus, sabe? Eu estava lá em Jerusalém, né, no Muro das Lamentações, e eu vi aquele judeu lá, daquele jeito, orando, clamando, chorando, e aquele movimento todo, e eu era um recém-convertido, entendeu? Aí eu falei, caramba, mas eu não amo a Deus, esse povo aqui que ama a Deus, né? E começou a me bater uma frustração, eu falei, não, eu tenho que virar judeu aí, porque é esse povo que ama a Deus. Eu me senti igual uma formiguinha perto de um elefante, entendeu? Mas aí o Espírito Santo entrou na história. Falou, olha, você não veio aqui para ensinar nada, você veio aqui para testemunhar que o que você tem dentro de você, eles ainda não têm. E aí foi uma sensação terrível de choro, né? De entender e de valorizar o que é a graça de Deus, né? Mas é isso, eu acho esse versículo que o Moacir citou aí, nós estivemos falando sobre ele, e eu estava entendendo meio equivocado, realmente. E daí, depois que ele me falou, mas me veio um entendimento, entendeu? Que é exatamente isso, né? Porque nós somos dignos a partir do momento que você crê, né, na morte e ressurreição. Não é por qualquer outro motivo, não é qualquer outro tipo de mérito. É simplesmente pela fé. É isso aí. Exato, é a graça operando. Sim. Verdade. O pastor Edson também, hoje, acho que ele fez, eu acho que fez a cirurgia hoje. Eu ia ligar para ele. Não, dia 18. Oi? É quarta-feira. Dia 18. É quarta-feira que ele vai fazer. Ah, tá. Mas ele hoje ele fez, não, ontem ele fez aniversário. Ah, o pastor Edson. Edson Rodrigues. Ué. Ah, mas ele tinha falado isso aí antecipadamente, não tinha? Sim, ele falou que ia fazer aniversário dia 15 e ia fazer a operação dia 18. Aí eu já aproveitei, já dei os parabéns para ele, que eu falei que eu posso esquecer, depois não tem. Falei, ó, já vou te dar os parabéns aqui, antecipado e tal. Foi assim. Mas eu acho que a gente podia orar, né? A gente está vivendo um momento, é o que o pastor Oscar falou, é um momento assim que eu não sei o que está acontecendo com a eleição dos Estados Unidos, com essas eleições daqui que já parece que projetam um medo lá para frente, né? Que a gente... Então, a gente está vivendo um tempo de indecisão, o povo de Deus está... Mas eu estava falando com o Moacir também, só concluindo o que eu estava falando, o pastor entrou, que hoje eu estava também meditando sobre Abraão, no Gênesis 18, né? Quando ele pergunta para Deus. Ele foi ousado. Por isso que eu falo que pergunta não ofende, né? Nem a Deus. Poxa, ele questionou a justiça de Deus, né? Ele falou, mas se tiver, vai morrer todo mundo junto, lá no mesmo balaio? Né? E se tiver 10? E se tiver... Entendeu? Ele estava falando com Deus, né? Poxa, Deus não... Mas a gente vê que perguntas não ofendem, né? Jesus pergunta na cruz, por que me desamparaste, né? Então, aí eu estava entendendo a importância, assim, dos justos, né? Estava falando, moça, assim, talvez eu não me sinta me esforço para ser, quero ser.
Mas enquanto tiver essas pessoas posicionadas, a mão de Deus ainda não vai pesar tanto, né? Então, a gente tem que orar por aqueles que a gente não conhece e que sofrem talvez muito mais do que a gente, né, Moacir? Vendo toda essa situação, não é verdade? Eu concordo. Deixa eu pegar a televisão aqui, peraí, rapidinho. Eu estava vendo hoje, sabe que a China ela fez um contrato com mais de 15 países, sabia? Contrato comercial. E tá jogando para escanteio as empresas americanas. É a guerra comercial que está se estabelecendo, né? O título da coisa é que ela comprou a Ásia. Comprou a Ásia. Acabou com o comércio do Ocidente com os asiáticos. Porque agora ela fornece praticamente tudo, né, para os asiáticos. Você vê que situação está ficando. Então, a ordem mundial vai acontecer mesmo. Mas eu acho que Deus há de intervir em nosso favor aí. Eu estava falando para o Maurício também, a gente está sendo testemunha de muitas coisas, né? Às vezes, da maldade humana, né? Que chegou num extremo incrível, né? Nos nossos dias. Esse negócio de manipular dinheiro, matar um monte de gente por causa de respiradores, um monte de coisa. Mas também eu acho que a gente também é testemunha assim, de que há pessoas ainda afirmadas, né? E que nós estamos vivendo momentos que as profecias estão sendo cumpridas, a gente vê, mas e que o medo não pode nos abalar, né? O que a gente pode fazer? Orar, né, pastor? Eu agora fico com medo. O Oscar espirrou aí, não está de máscara. É verdade. É mesmo? Ô, pastor, você tem que tomar cuidado. Está espirrando perto de nós aí, rapaz. Verdade, velho. Viu, Moacir? Ele tem que tomar cuidado com os espirros na rua aí, porque acima de 60 anos, espirrando, eles estão abatendo a tiro. Infelizmente, está terrível esse negócio, né? O medo está... Hoje eu fui caminhar na lagoa e lá tem que andar de máscara, né? E eu esqueci a máscara. E eu estava andando lá, de repente veio 2 GCM lá. É? Eu falei, e agora? O que eu faço, né? Aí eu peguei e arranquei o lenço do bolso e fiz assim, ó. Fiz como se estivesse arrumando a máscara. Aí eles passaram por... Qual pista? Quando eles passaram por mim, eu guardei o lenço. Se eles pegam isso aí, seu castigo ia ser maior, hein? Falar, pô, além de tudo, você ainda quer enganar nós. Meu Deus. Mas é isso aí. Quem vai aí? Ninguém? Agora os 3, velho. As 3 horas ali, ó. Começa por você, moça. Então eu vou orar. Eu vou orar, então. Eu oro, depois a senhora ora e depois nós continuamos nossa conversa. Isso. Tá bom. Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos porque, seja em cima no céu ou embaixo na terra, ou até os confins do mundo, Senhor, tu és Deus. Aleluia. E nós estamos na tua presença santa, e quando nós nos reunimos para conversarmos mais, aprofundarmos um pouquinho mais na tua palavra, no teu querer, Pai, nós queremos que o teu Espírito Santo nos conduza, nos fale ao coração, nos fale à mente. Então, Senhor,
Abençoa, pois, os nossos corações, a nossa mente, para que nós entendamos a Tua palavra, Senhor. Amém, Senhor. Ó Espírito Santo, Tu que tudo coordena nesse mundo, Tu estás pronto a ajudar aqueles que precisam. É verdade. Pois nós clamamos, então, em o nome do Senhor Jesus, que Tu nos ajudes, Senhor. Aleluia. Tu nos ajudes, ó Espírito Santo, a chegarmos a um bom termo no conhecimento da Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que outros gostariam de estar com a gente também, Senhor. Mas, infelizmente, cada um tem os seus problemas nesse mundo, tem as suas preocupações, às vezes com família, às vezes com dificuldade, com enfermidade, às vezes problemas financeiros, trabalhos e outras coisas mais que Tu sabes, Senhor, família, e não podem estar, Senhor. Mas nós pedimos que Tu estendas a Tua mão de graça e de misericórdia sobre cada um. E aonde eles estiverem, Senhor, que eles sintam cada vez mais o desejo de estar, ó Deus, comentando a Tua palavra conosco, Senhor, para que nós também cresçamos mais com o conhecimento deles da Tua palavra e eles com o nosso, Senhor. Pai, edifica o Teu povo na face da terra, Senhor. Dá-nos, ó Deus, entendimento para fazer aquilo que Tu queres. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Nós clamamos em o nome do Senhor Jesus. Abençoa, pois, agora o Mariano, abençoa o Oscar, abençoa a mim, Senhor, e dá-nos da Tua graça. Nós imploramos em o nome do Senhor Jesus e para a Tua glória, Senhor. Já te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ó Deus soberano, na Tua presença nós estamos e nos regozijamos, porque sabemos que o Senhor é Deus e podemos confessar com os nossos lábios que não há Deus além de Ti, meu Pai. Não há outro Deus, não há nenhum Deus. Verdade. Só o Senhor é Deus. E que Jesus é Seu Filho amado, nosso Salvador, nosso Redentor, aquele que veio buscar o que estava perdido e assim nos encontrou, Pai, trazendo para nós palavras de salvação, palavras de esperança e palavras, ó Deus, que nós podemos nos alegrar e levar a esse mundo essa esperança, Pai. Senhor, nós nos reconhecemos como pecadores, como fracos, mas nós sabemos que a força vem do Senhor. O Senhor nos escolheu, essa é uma certeza que temos, Pai. O Senhor nos escolheu do jeito que somos, pelo que éramos, Senhor. Mas o Senhor tem transformado a nossa vida através da Tua palavra. E nós somos gratos, Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dispensado a nosso favor, Pai. Mas principalmente as pessoas, Pai. A família, os amigos, os irmãos. Ó Deus, obrigado. Obrigado porque é o Seu Espírito que tem movido pessoas e tem feito esse encontro maravilhoso, Pai. Pessoas que são amigos e mais do que irmãos, porque crê no mesmo Deus, no mesmo amor, no poder do mesmo Espírito. E nós temos a certeza que não estamos caminhando sozinhos. Nós estamos juntos, ombro a ombro, lado a lado, meu Pai, e queremos ser esse instrumento para a glorificação do Teu reino, para a glorificação do Teu nome. Pai, perdoa, Pai, os nossos pecados, porque a Tua palavra diz que nós não devemos, Pai, aceitar o mundo do jeito que ele é, que nós temos que reagir, meu Pai, mas que, através dessa reação, seja algo que provoca uma mudança na nossa mente, Pai, para que assim nós possamos entender a Tua vontade. A Tua vontade está sendo estabelecida sobre a humanidade, Pai. Muitas das vezes nós não entendemos, achamos que está tudo perdido, mas pela fé nós cremos que o Senhor está no controle, Pai. E por isso nós descansamos na Tua paz. Abençoa-nos, Senhor. Tanto, abençoe a vida do pastor Oscar. O Senhor conhece esse coração, conhece a vida dele, conhece o caminhar dele, conhece de onde o Senhor o tirou e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ele, meu Pai, que ele tem recebido, Pai, com alegria. Que o Senhor continue, Pai, abençoando, independentemente das circunstâncias, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus,
assim também com o irmão Moacir, pastor Moacir. Ó Amém. Deus, o Senhor conhece as lutas. E como eu disse, meu Pai, parece que o Senhor gosta de pessoas de dura serviço, meu Pai. Porque nós não aceitamos as coisas tão facilmente, mas a partir do momento que nós aceitamos, nós também firmamos de uma forma que nada pode nos resistir. Principalmente sabemos que temos a força do Senhor. Diante do Senhor nós nos dobramos, nós nos curvamos, porque o Senhor é Deus sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando a vida do pastor Moacir. Eu agradeço, meu Pai, por ter esse grupo de pessoas à minha volta, que tem sempre palavras de ânimo, palavras de esperança e palavras de luta. Lembrando que o Senhor nos chamou não para simplesmente sermos abençoados, mas mais do que isso, para abençoarmos pessoas. Te agradeço por cada vida, Pai. Aqueles que não estão aqui, o irmão Maurício, meu Pai, pela palavra que ele trouxe para a minha vida hoje, o Josué, o pastor Edson Rodrigues, o Wilson, o pastor Wilson também, meu Pai. Ó Deus, todos quantos têm nos relacionado conosco aqui, meu Pai, que nesse momento não podem estar, o pastor Edson, meu Deus, ó Senhor, estenda a sua mão sobre ele, restaura a vida dele, Pai. Obrigado pela vida do Martins também, meu Pai, que nós às vezes achamos que estamos longe, que ele esqueceu da gente, mas como eu liguei para ele essa semana, e eu vi como ele me recebeu com carinho, e o quanto nós somos importantes um para o outro. Ele perguntando por cada um do grupo, meu Pai, pelo pastor Moacir. Ó Deus, obrigado pela vida do Martim. Obrigado por todas aquelas pessoas que têm estabelecido relacionamento, que nós moramos no coração deles, Pai, e eles com certeza moram no nosso coração. Ajude-nos, Senhor, capacite. Nós hoje, Pai, abrimos o nosso coração, abrimos nossa mente para que o Teu Espírito faça as coisas conforme a Sua vontade, Pai. Nós não queremos firmar num formato, mas fale conosco, que seja uma palavra agradável, uma palavra edificante, e que nós saiamos daqui com a certeza que o Teu Espírito nos tocou de uma forma profunda. Eu oro nessa certeza, com perdão dos meus pecados, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, meu Pai, nesse mesmo espírito, Senhor, de adoração, quero expressar gratidão, Senhor, porque obrigado, Deus. Em todo esse tempo o Senhor tem nos sustentado de todas as formas. O Senhor tem dado a oportunidade da gente ter a opção de vir ou não vir, de entrar ou de sair. É verdade, Pai. Nós temos essa liberdade. Tem dado, Pai, a nós o livre-arbítrio para que a gente opte pelo melhor. Então, Pai, a gratidão hoje eu quero expressar pelo dom da vida que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. Amém. Expressar, Senhor, essa gratidão pelo dom de poder entender e buscar e querer, o dom do querer aprender a Tua palavra. Senhor, queremos agradecer porque o Senhor nos deu uma boca e 2 ouvidos. São abençoados para que a gente possa ouvir. Porque muitos gostariam de ouvir, papai, que nós já ouvimos e ver que nós vemos e não conseguiram. Verdade. O Senhor abre espaço, papai, no meio de tanta turbulência, no meio de um mundo tão cheio de situações. O Senhor abre espaço para nos reunirmos aqui nessa livezinha para falar com o Senhor. Sabe, Pai, muitas vezes a gente pensa que não vai valer a pena continuar. Mas o Senhor dá uma só palavra e tudo será mudado. É verdade. Nós queremos te agradecer, Pai, nesta noite. Obrigado, Pai. Porque o Senhor diz onde tem mais de 2 em seu nome, o Senhor está presente. E eis aqui a tua presença, Senhor. Meu Pai, é mais importante. Amém. Pai, olha a sua presença na vida do Mariano. Pai, como é que o Senhor pode usar se na nossa simplicidade, nós pouco sabemos, entendemos, mas o Senhor enche pelo Espírito Santo de sabedoria, de discernimento, Pai, para que a palavra flua e seja, Pai, ensinada aos iguais que ouvem.
Mantenha Mariano na capacidade, na graça, no dom. Aleluia. Não deixe ele esfriado também, não, Senhor. Que ele possa crescer. Amém. Senhor, olha o Moacir, Senhor. Se, humanamente falando, a gente é tão pequeno que ele não teria o valor que o Senhor dá. A sua expressão, através do Moacir, Pai amado, é tão grande. Oh, meu Deus. Onde ele chega, a luz, papai, brilha. Aleluia. É tremendo o seu poder. Glórias ao teu nome, Senhor. Deus, eu fico maravilhado de ver o Senhor agir, o Senhor usar. Pai, o Senhor não olhou pelos nossos pecados, o Senhor olhou pelo seu projeto, o Senhor quer colocar, sim, Senhor. Pai, em andamento. Sim, Pai. Pai, o que importa é que o Senhor faça de nós instrumentos da tua palavra. Amém. A gente não venha desanimar pelo caminho, Senhor. Amém, Pai. Fortalece em nós todos os dias, Senhor, para que a gente possa saber que é o Senhor quem está falando. É o Senhor que está usando. Amém. Se o Senhor tirou um ou não, se essa palavra não servir para outro, mas servir para nós três hoje, muito obrigado, Senhor, porque o ensinamento de hoje é específico. Aleluia. É direcionado. Sim. Vê, Senhor, nessa semana, pelo menos aqui no Brasil, nós temos essa eleição que está conturbando, misturando, Senhor, e há uma balbúrdia acontecendo. O Senhor separou elementos para falar contigo. O Senhor não perde tempo. O teu propósito, Senhor, tem que ser cumprido. Eu, particularmente, Senhor, quero pedir perdão pelos meus pecados, pelo que eu tenho feito, pelas minhas missões, Senhor. Porque o Senhor sabe o quanto omisso eu tenho sido em relação à tua palavra. Pai, cumpre em nós o teu querer. Amém. E eu quero agradecer a Jesus Cristo por um ensinamento tremendo quando ele disse a Pedro: larga tudo e me segue. Sim. Senhor, amém. Larga tudo e me segue. Que palavra é essa, Senhor? Amém. Larga tudo. Larga o barco, as redes, sua fonte de renda. Larga para trás seus amigos, parentes, vizinhos, seu pai, sua mãe. Larga para trás e me segue. Senhor Jesus não deu o salário, não prometeu ganhos, mas disse, a partir de agora, você é pescador de almas. Aleluia. Jesus, quanto custa uma alma? Nós estamos aqui em três conversando a respeito de situações que estão acontecendo. A gente vê no meio desse povo, desse mar, papai, de situações acontecendo. Pai, esse mar está engolindo irmãos nossos, está engolindo familiares nossos. Nós precisamos do Senhor, papai amado. Oh, Deus, vem sobre nós. Amém. Nos ensina hoje, pai, a ouvir a tua voz. Nos ensina, papai, a sermos fiel a ti, independente da nossa querer, nossa vontade. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Deus. Aleluia. Moacir, nós não podíamos trazer um texto aqui? Poderia ser esse texto Que texto? De Gênesis 18? Pode ser, não tem A problema. gente medita em cima dele. É Gênesis 18 mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu achar ele aqui. Eu acho que é 16, mas eu vou dar uma olhada aqui. O que aparece para Abraão é 18. É 18. Espera aí. Então. Ímpio, longe de ti, não faças, não faria justiça o juiz de toda a terra? 26. Então disse o Senhor, se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. 27. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei, se eu achar ali 45.
E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar. Se porventura se acharem aí 30, e disse: não o farei se achar ali 30. 31. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura se achar ali 20, e disse: não destruirei por amor dos 20. Versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo. Se porventura se acharem ali 10, disse: não destruirei por amor aos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Aleluia. Amém. Então nós... Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. E aí, Esse Moacir, texto me chamou. o que você pode falar para nós sobre... A gente podia ir passando versículo por versículo, né? Você está falando comigo? Você sabe qual que era a situação que Sodoma e Gomorra chegou, né? Não é isso? Aham. Isso. Eu tenho pensado nesse texto e algumas vezes, e eu fico pensando no que Deus estava pensando, né? E ele fala assim: deverei eu falar a Abraão? Deverei eu esconder de Abraão o que estou para fazer? Porque Deus sempre mostra para os profetas o que vai acontecer, né? Exato. E deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, né? Onde está? É logo que antecede aí, né? Não, mas não é bem... Eu não sei onde ele está. Eu preciso ler aqui. Mas é no mesmo capítulo, não é? Ele fala: esconderei Acho que eu. Achou aí? Não achei. Aqui, ó, 18, 17. 17. Tá certo. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, esse versículo... Eu fico pensando... pode falar. Eu fico pensando nesse pensamento do Senhor. Ocultarei eu a Abraão o que eu faço, né? Eu fico pensando, no nosso caso, será que Deus oculta alguma coisa do que ele vai fazer com a gente? Então, Moacir, lá no Novo Testamento, Jesus diz: já não vos chamo servos, né? Porque o servo não sabe o que o seu patrão faz, né? O seu senhor faz, mas vos chamo amigo, entendeu? É uma outra escala de intimidade, né? Então, eu acredito que, de alguma forma, Deus revela, né, aos seus profetas, antes de fazer as coisas, né? E imagine aqui, eu vou falar um pouquinho, depois cada um de nós comenta um pouco. Se não acontecesse essa conversa, seria muito complicado, porque Abraão não teria
oportunidade de interceder, né? De fazer as perguntas que ele fez. Imagina se Deus já estabelecesse do jeito dele, sem... Né? Então, eu acho que naquela conversa lá, Deus mostra para Abraão o quanto ele é misericordioso e o quanto doía no coração dele de fazer aquilo que ele tinha que fazer, né? Que não era simplesmente por ser Justiça. Deus, de uma forma simples. Será que você entendeu o que eu pensei? Eu entendi, e eu tenho pensado, vendo isso daí, eu fico pensando, hoje, será que Deus está ocultando alguma coisa que Ele vai fazer com essa situação que nós estamos vivendo mundialmente? Com Será que Ele certeza vai não. ocultar? Não. Será que Ele... Não, você... Tem um irmão nosso, acho que é Jorge, que tem uma profecia muito forte, e eu estava comentando sobre isso essa semana. Ele estava falando, já está acontecendo, Deus falou e já está cumprindo. Só que nós não prestamos atenção nos detalhes que está acontecendo, né? Outra coisa que ele falou que eu achei muito forte, ele falou, escuta, parem de orar pedindo para parar o que tem acontecendo, está na palavra. O Apocalipse mostra para a gente, sei o que está no Apocalipse, que vai acontecer. Ore para Deus não se afastar de nós durante esse flagelo. Uhum. Quer dizer, ele falou assim, eu não queria me dizer que eu sou profeta, eu não queria aceitar isso, mas em várias reuniões, em várias posições que foram colocadas, a forma que Deus foi me usando para isso, me hoje dá o direito de dizer que eu sou servo do Senhor. E eu falo o que o Senhor me manda falar. Então, ele falou assim, não tenha medo, não. Aqueles que são do Senhor estão cobertos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Quem não aceitou, não aceitou, não vai ter problema. Os tempos já chegaram. Pastor, mas aí deixa eu te falar. Quando a gente pensa nisso, eu acho meio perigoso, porque é o seguinte, no meu conceito, tem pessoas que eu considero que são servos do Senhor, entendeu? Sim. E isso, essa proteção que o irmão fala, essa proteção está no vale da sombra da morte, não que Deus vai, ou está ali no meio dos leões, né? Não é que Deus vai evitar isso, não, ele vai passar. Vai passar. Aí sim. Exatamente. Nós estamos aqui. O diferencial nosso, mas se eu estiver errado, você me corrige, é que se o Senhor disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa, ou a palavra está errada, ou eu estou errado. Se eu creio, eu creio. Aí Jesus diz que nós teríamos aflições, mas para que nós não temêssemos, né? Exato. Eu acho interessante, muito interessante isso que o pastor Oscar citou, porque muitas vezes eu pensei de uma certa maneira nesse versículo. Depois, lendo o Salmo, eu percebi que não era aquilo que eu estava pensando. Quando ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Né? E lá no versículo 8 também, desse Salmo, ele Salmo 91, né? Isso. Lá no versículo 8, deixa eu ver se eu acho ele aqui assim meio rapidinho para a gente ver. Eu acho interessante a colocação que ele faz. Quer ver? O versículo 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio,
O Altíssimo é a tua habitação. Então, eu fiquei pensando, lá no versículo 1 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Qual que é o esconderijo do Altíssimo? Que esconderijo do Altíssimo é esse? Olha, É a presença dele, não é? Não. Não? Não. É a tua fé. Também não. Não? Não. Porque aqui não está falando que Deus está em algum esconderijo. Não é isso que o texto está falando. Está falando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, aquele sou eu, ou você. Exato. Isso. Eu. Aí muda, realmente. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo. Quem que é o esconderijo do Altíssimo para mim? Aí você matou, viu, Marcinho? Porque só esse entendimento aí faz a gente mudar tudo. Exato. O que habita não é ele, porque ele está em todo lugar, mas sou eu. Exato. Sou eu que habito. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Glória a Deus, vai dançar. Depois vai no versículo 9 lá, aí vai no versículo 9 e fala assim, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Isso, aí então, consolida esse entendimento. Cristo é onde? Só para entender o que você falou, eu demorei para entender isso aí. Eu sou apaixonado por esse salmo. De madrugada eu estava orando e leio esse trecho, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Aquele sou eu, você. Olha o detalhe, Moacir. Olha, Mariano. O esconderijo do Altíssimo não é a casa dele? A sua casa não é seu esconderijo, a sua casa? Na minha casa é o meu esconderijo. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está onde? Na casa do Altíssimo. E me diz a palavra que todo aquele que está na minha casa, eu sou responsável por ele. Não é não? Se eu vou na sua casa, você acaba sendo responsável por mim. Direto ou indiretamente, ou por amor ou não, você é responsável por mim. E o detalhe mais importante, Moacir, qualquer pessoa pode chegar e entrar na sua casa? Não, de jeito nenhum. Não? Na casa de Deus pode? Também não. Não. Só aqueles que se preparam e aceitam. E tem a ver com o que o pastor Oscar falou também, da fé, né? Porque é pela fé que nós vamos... É pela fé que nós somos aquele, né? Sim. Então, só para concluir, veja bem. Então, se nós considerarmos que nós conseguimos a graça de Deus de entrar no esconderijo dele, de chegar na sombra do Onipotente, se ele nos concedeu essa graça, nós estamos sob a proteção dele. Amém. Nós estamos sob a direção dele. Nós estamos sob o olhar dele. Nós estamos sob a vigilância dele. Nós estamos sob a direção dele. Não é isso? Amém. Se isso tem, e é assim, aí eu vou voltar para Abraão. Abraão ouviu a voz do Senhor e se posicionou de acordo com o que Deus falou. Então, veja bem, eu vi uma ligação meia doida. Eu falei, peraí um pouquinho. Como é que esse Abraão ouviu e obedeceu? É porque Deus estava protegendo ele. Então, hoje também, nós, aqui, e os profetas de hoje, com toda certeza, está sob a mão do Senhor, sob a direção do Senhor. Amém. Pastor, deixa eu só fazer uma outra colocação aqui, por isso que eu reposicionei esse versículo aqui. Eu acho assim, algo também interessante a gente entender o seguinte. Sim. A gente entende aqui que Deus não oculta dos seus, né, aquilo que ele vai fazer. Para isso tem que ter muita sensibilidade, né, e discernimento. No tempo que nós vivemos, nós sabemos disso, que há muitas profetadas, né?
há muita gente falando coisa que Deus não mandou, que são falsos profetas, falsos mestres. Nós estudamos sobre isso, né? Infelizmente. E, então, impõe sobre nós uma responsabilidade muito grande da gente buscar, no dom do discernimento, aquilo que realmente Deus está revelando e aquilo que vem para nos confundir. Porque aquilo que vem para nos confundir são profecias que não se cumprem, entendeu? A pessoa fala, de repente acontece tudo o contrário, e daí até tem aquelas que são verdadeiras, mas elas começam a ser questionadas, né? Então, eu acho que o dom do discernimento nos dias que nós vivemos hoje, eu acho que ele é tremendo, é muito importante, e a gente não pode perder a sensibilidade, saber que existe as falsas profecias, as profetadas, mas que existe também as profecias reais, né? Sim. Mas Deus não oculta, não. Não. É isso, Moacir? É isso mesmo. Agora tem um pormenor. Como que a gente faz para discernir o que é verdade e o que é fake news? Essa pergunta aí é que né? Propícia. E aí? Como é que a gente faz? Olha, você sabe, eu aprendi uma coisa. No meu caminhar, eu aprendi uma coisa. Quando é verdade, Deus dá paz ao coração. Amém. Quando é fake news, aquilo não sai da cabeça, fica enrolando, aborrecendo. A paz é o árbitro. A paz, tanto é que o apóstolo Paulo fala: a paz do Senhor seja o árbitro em vossos corações. Verdade. Não é isso que ele fala? Verdade. Lá em Filipenses, né? Assim, que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Então, eu acredito que quando há paz, ele confirma no nosso coração que aquilo é verdade. Mas quando a gente não está em paz, é porque a coisa está errada, tem alguma coisa errada. Verdade. Entendi. Eu tenho visto isso. E todas as vezes que eu faço as coisas baseado na paz da profecia, né, da palavra, eu fico em paz também. E dá certo as coisas. Mas quando eu faço com dúvida, aí não dá certo, não. Certo. Moacir, nesse versículo aqui de 18, eu acredito que tem muito a ver com aquele versículo que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo os seus propósitos, né? Então, aqui a gente vê o seguinte, que Deus tinha um propósito na vida de Abraão, né? Virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, né? Então, como Deus chamou ele para ser isso, tinha intimidade com ele, né? Esse versículo aqui justifica isso, né? Que existia um propósito na vida de Abraão. Ele tinha que saber tudo que Deus está planejando, né? Eu penso que, em relação a Abraão, Deus começou uma nova, vamos pôr assim, entre aspas, a palavra que eu vou pôr. Uma nova humanidade. Isso mesmo que eu ia falar, uma nova humanidade em Abraão. Você está entendendo? Porque quando ele destruiu lá o povo lá em Noé, ele salvou uma família, salvou a família de Noé. Mas lá diz que nem todos, né? Ele salvou por causa de Noé. Não foi por causa que os outros eram chamados, mas é por causa que era a família de Noé. Você está entendendo? Agora, a partir da família de Noé, veio Abraão. E Deus chama Abraão e começa uma nova humanidade.
Certo. E a partir de Abraão é que viria a salvação aos gentios também, né? Amém. Pela fé, né? Isso inclusive, está lá em Romanos 11, né? Isso. Mas, Moacir, a gente comparando esse entendimento que nós estamos tendo aqui, que Deus revela aos profetas aquilo que ele vai fazer, mas eu acho que antes de acontecer isso, por exemplo, quando Abraão levou o filho Isaque no Monte Moriá para sacrifício, ele não sabia, entendeu? Ali ele foi provado, né? Ele pela fé, ele sabia que Deus seria capaz de, que Deus fizesse, estaria feito. Podia matar, ressuscitar e tal, então isso trazia paz no coração dele, né? Mas pela fé, mas Deus não revelou para ele o que ele ia fazer, né? Porque se revelasse era muito fácil. Você entendeu? Entendi. Ele foi provado, né? A partir do momento que ele passou pela prova, aí as portas da bênção se abriram. Sim. Da intimidade, do relacionamento. Bem por aí. Sim. Não é isso, pastor Oscar? Eu estou entendendo isso também. E sabe, você estava falando agora, me veio assim, uma visão espantosa, até temerosa. Será que Deus não está preparando já uma reestruturação da humanidade? Eu creio. Eu creio que... Sabe, até me tremeu o coração, ela está falando, me tremeu o coração. Meu Deus, quer dizer que tudo isso que estão fazendo não vai ser nada daqui a pouquinho, vai ser limpo, tudo isso vai acabar para recomeçar? Mas eu acredito que isso daí estamos caminhando para a apostasia. Exatamente, esse é meu entendimento. Porque na situação que está, só fazer um parênteses, assim, a gente vê as pessoas perdidas, as pessoas estão clamando por um líder, entendeu? E esse líder que muitos vão aceitar ele como o próprio Deus, o próprio Cristo esperado, né? Vai enganar até os judeus, não é ele. Não é ele. Ele está preparando o lugar para ele reinar. É aquilo que está em 2 Tessalonicenses 2, né? O homem da perdição, o iníquo, agora, né? Então, pode falar. Agora eu te pergunto, isso tudo que nós estamos entendendo não é Deus mostrando para a gente? Com certeza que é. Porque não é coisa da nossa cabeça. A gente bate com a palavra. A palavra, na verdade, quando nós lemos a palavra, ela tem que bater um texto com outro. Ela não pode ser um texto isolado. E o que nós estamos vendo atualmente, por exemplo, nós vemos guerras, rumores de guerra e tudo mais que está lá em Mateus 24, tá certo? É uma preparação para a destruição, certo? É preparação para a manifestação do anticristo e também da vinda do Senhor, está lá em Mateus 24. Quando nós vamos lá para Tessalonicenses, nós vemos que Jesus virá, mas antes dele vir tem que haver uma apostasia, tem que haver a revelação do homem da iniquidade e tudo mais. Só que esse homem da iniquidade, como o apóstolo Paulo falou, ele já está operando no mundo. Já está. Ele não está visível, nós não temos conhecimento de quem é ele ou como é ele, né? Uma coisa eu sei, que pelo menos dá a entender isso, que aquilo que está em Apocalipse capítulo 12 e 13, que fala da besta, né? Então, lá o diabo vai dar poder, né? A besta para fazer sinais e maravilhas e tudo mais. Então, esse é o que vai aparecer aí, e é o que está lá em 2 Tessalonicenses 2, também está dizendo que quando ele aparecer,
ele vai vir com grande poder, sinais, maravilhas e tudo mais, e vai arrastar muita gente atrás dele. Vai enganar muita gente, né? E aí, Jesus Cristo vem e vai aniquilá-lo pelo assopro da sua boca, né? E vai deixar aqueles que deram crédito à mentira, que foram enganados, né? Para perdição também. Esse é o entendimento que bate em vários pontos, né? Como se diz, não adianta bater só num ponto, tem que ser no mínimo 3 pontos para. E Jesus falou: olha, vocês não entendem os sinais do tempo, né? Vocês não interpretam os sinais do tempo? Jesus ele faz essa pergunta, não é isso? Então a gente tem que interpretar esses sinais da vinda, né? Tem que interpretar. E tem que bater, porque a Bíblia ela não é um ponto só que fala em diversos lugares e tem que dar certo tem que acontecer de acordo com o que está em diversos lugares da Bíblia. Certo. Mas aqui, depois, para guardar o caminho do Senhor, eu tenho conhecido, aqui ele fala sobre Abraão, né? Tá, mas vamos mais um versículo aqui para frente. Aqui, quando diz, Moacir, o clamor de Sodoma e Gomorra, mas que clamor é esse? Porque eu não sei se a tradução, na sua, é a mesma, é clamor mesmo? Como que a gente pode entender isso aqui? O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Porque a gente entende como clamor um pedido, né? Um socorro, sei lá. Mas tem isso. O clamor deles aqui, isso aqui era feito para Deus errado, você lembra? Como que é? Era feito para Deus errado. O povo clamava assim, mas para Deus errado. Existia um clamor forte deles lá. Tinha um povo lá que clamava. Se você ler a história de Sodoma e Gomorra, você vai ver que era um povo muito sofrido. Mas eu entendi, assim, que clamor seria mais direcionado ao único Deus, né? Então, isso aqui me deixa meio assim, confuso. Lê o versículo 21. Eu não sei se em todas as traduções, né, se fala de clamor ou tem outra palavra que cabe melhor. Lê o versículo 21, Mariana. Tá aí, ó. 21? Não, tudo bem. Aqui já é por efeito daquilo que chegou até Deus, né? E vereis se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então. Aqui também a gente não pode entender que isso aqui seria o pedido dos justos que tinham lá, né? Mesmo que fosse 10. O que você acha, Moacir? Eu penso que o clamor que está dizendo aí não é um clamor em sentido de pedido, é um clamor em sentido de barulho. Está chegando um barulho até mim, entendeu? Que é vindo até mim e se não, sabê-lo-ei. Então, está chegando até mim um clamor, né? E eu quero saber se é verdadeiro, né? Digamos aí, que nem o versículo 20 diz mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, ou seja, o barulho, digamos assim, tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, né? Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então, vou saber se é verdade ou se é mentira esse clamor, né, que tem chegado até mim. Então viraram... Eu entendo que é clamor. Então viraram aqueles homens os rostos dali.
e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé, diante da face do Senhor. O que fala antes? Descerei. Aqui parece que o contexto muda. Não, aqui é a sequência. Hein? Não, o 22 é uma sequência, né? Que ali acabou, quando fala assim, descerei e sabê-lo-ei, né? Então, terminou o assunto. Então, agora os anjos viram, os varões viram e vão para Sodoma. E Deus ainda fica, Abraão ainda fica diante da face de Deus, mas o assunto morre aí. Ô, Moacir, aqui nesse sentido 20, de clamor. Você aqui no 20, tem uma palavra, no 21, tem uma palavra aqui, ó, se. Se. Então veja bem. Ó. É uma condição. Então, uma condição. Então, esse clamor era de um povo pecador mesmo, que queriam uma resposta de Deus. Mas Deus falou, peraí, como você pede para mim se vocês não se convertem? Como você pede para mim se vocês não se convertem? Primeiro, convertei-vos. Né? Deixa eu desligar o telefone, que você não dá para falar, não. Deixa eu meditar um pouquinho nesse versículo aí, que eu ainda não meditei nele. Viu? Você entendeu? Ó, porque veja bem, ó, se com efeito, olha a palavra mais forte ainda, se com efeito, se eles colocaram, né, se eles estão praticando para poder clamar para mim, eles nem se arrependeram e estão clamando. Então, mas segundo eu estou entendendo aí nesse versículo, irmão Oscar, ele está falando assim, eu descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo esse clamor. Qual que era o clamor? O clamor era do pecado, que tinha se agravado muito, que está no versículo 20. Então. Entende? Então, mas o clamor que estava chegando a ele era o clamor do pecado, não era o clamor dos homens. Está entendendo? Sim. É isso que está aparecendo aí. Eu não parei um pouco para meditar nisso aí, mas é isso aí que está aparecendo aí. Leia o versículo 20 e o 21. Então, isso porque diz, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, né? Então, devido a esse pecado, eu descerei e vou ver que eles estão clamando o quê? Se eles não se arrependeram. Não, devido a esse pecado, eu descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo esse clamor que é ter vindo a mim. Então, segundo esse pecado, esse clamor de pecado, que é isso que ele está dizendo aí. Então, é o clamor do pecado. Você está clamando comigo sem arrependimento. Moacir, eu estava numa ligação aqui, não ouvi o seu entendimento aí. Sintetiza aí para mim, o que você entendeu? Deixa eu falar de novo. O versículo 20 diz assim, eu vou falar bem devagar para que a gente possa pensar no assunto. Sim. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. Então, o clamor tem se multiplicado. E porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Tá? O que quer dizer isso aí? Que o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Então, eu acredito que digamos que é como uma festa do pecado, tá entendeu? Entendeu? Barulho. Então,
um barulho, se agravou muito de tanto pecado. Então descerei, versículo 21, então descerei agora e verei se com efeito tem praticado, né, Sodoma e Gomorra, tem praticado esse segundo esse clamor, que é vindo até mim, que eu estou escutando. E se não, sabê-lo-ei. Você está entendendo? É uma forma humana da gente entender, né? É claro que Deus não precisava nada disso, ele já sabia, mas uma forma dele... Exato. É uma forma dele falar que o pecado estava tão agravado que fazia barulho aos ouvidos dele, né? Sim, tá. Então ele ia descer para ver. Aí se está era verdade. coerente, porque quando fala que do pecado tem agravado, relacionando com esse clamor, realmente tem a ver. É isso mesmo, né? Eu acredito que seja isso aí. Eu não parei ainda para pensar muito nisso aí, mas eu acredito que seja adiante. Isso aí. Então, com certeza, aqui não é. Com certeza, aqui não é o clamor daqueles justos que tinham lá, não. Não é. Pode ser também. Também pode. Não é, mas pode ser também, poxa, aí. Porque, com certeza, Moacir, o que a gente entende, o que eu percebo é o seguinte, que se tinha, no mínimo, 10 justos naquela cidade, e no meio daquela bagunça toda, com certeza, aqueles justos, o que eles iam fazer? Eles iam... Provavelmente não tinha 10 justos. Não tinha, porque Deus destruiu a cidade. Entendeu? Sim. Então não tinha. Deus destruiu, né? Então não tinha. Eu acho que o único justo que tinha ali, acho que era Ló. Não, então aí, acho que nem a mulher dele era justa. Aí então nós ficamos com esse entendimento mesmo do barulho aí. Eu não vejo outro. Acho que o único justo que tinha ali era Ló, nem a mulher dele, nem a filha era... Mas aí, Moacir, aí começa a conversa de Abraão com Deus, né? Isso. Abraão, por mais que ele observava aquela algazarra que tinha lá, a situação que estavam vivendo lá, mas ele temia que tivesse algum inocente lá, algum justo, né? Mesmo no meio de todo aquele barulho. Eu acho que ele também estava temendo pelo Ló, tá. Que era sobrinho dele. Sim. E ele tinha o Ló como uma pessoa justa. Pode ser. Pode ser. Tá. Tudo bem. Eu não vou afirmar isso porque a Bíblia não é clara a respeito. Você não estava lá, né? Não estava lá. Eu não sou testemunho de Jeová. Fala aí, pastor Oscar, fala aí. Não, vai falar o que mais? Ficou bem claro agora aí. Não, fala aí. Fala aí. Não, é isso mesmo. O que levou Abraão a ter essa conversa, essa conversa aí com Deus, assim, de uma forma até ousada? Bom, a gente sabe muito bem que Abraão era um homem justo, né? E ele conhecia bem aquela região onde ele morava, ele conhecia todo mundo ali. Ele sabia quem era quem. E ele sabia que, na mente dele, tinha muitas pessoas boas, né? Na mente dele. Mas quem sabe que o coração do homem é Deus, né? Mas segundo o entendimento do Moacir, lá só tinha Ló, porque mesmo assim, Deus depois. Ló foi o resumo, né? Não, mas, Mariano, Ló foi o resumo da história, né? Que Deus que mostrou que só tinha um. Né? Mas no meu coração, eu tinha, sabe, 1000 pessoas que eu sei que é gente boa. Só que a pessoa que é boa para mim não era boa para Deus. No nosso conceito.
Né? Mas aí, pastor Oscar, é o seguinte, nem fala de bondade, fala de justiça, né? A bondade é muito questionável, né? A bondade é muito questionável. Mas a gente se engana, Maria. A gente se leva muitas vezes pela aparência, né? Não, mas eu digo assim, a bondade, então, vamos fazer a bondade uma coisa. ela pode enganar a gente, entendeu? Pode. Mas a justiça não engana. Por exemplo, eu sempre falo isso, né? A bondade de uma mãe para com o filho. Né? Ninguém questiona que é bondade. Né? Uhum. Independentemente do filho ser justo ou não. Ela defende ele até as últimas consequências, porque ela é boa, entendeu? Para ele. Né? Mas não é justa, porque às vezes o filho praticou um crime contra a humanidade, entendeu? E ela vai defender isso. Então, o que eu entendo disso? Eu entendo o seguinte, que quando você pratica a justiça, a bondade está dentro da justiça, né? Que a justiça tem misericórdia, tem... Agora, quando você pratica a bondade, não significa que a bondade tem justiça dentro. Exatamente. Entendeu? Então, aqui a gente está tratando exclusivamente, não de bondade, mas de justiça. Né? Destruirás também o justo com o ímpio, né? O que tem piedade, o que é impiedoso, o que não tem piedade, né? Então, essa é a pergunta. Então, você coloca agora na posição de Abraão. O justo para ele é porque a pessoa era boa, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que, no meu entendimento, é uma pessoa que merece crédito. Mas, como nós sabemos, os nossos pecados estão todos anotados lá. Deus sabe o peso da balança de cada um. É ele que sabe, né? Então, ele é o justo juiz. Aqui Abraão colocou o justo como humano. Não foi? Ele colocou como humano, colocou também o justo humanamente falando. Mas Deus não fala só do humano, Deus fala além do humano. Onde a gente não conhece, é o campo que não vamos conseguir entrar nunca. Isso me surpreende todo dia. A gente pensa, nossa, que a pessoa é tão bacana, tão gente fina, justa, paga as contas direitinho, não deve nada para ninguém, está sempre em ordem, tal. Mas com Deus, como é que está com Deus? Eu acredito, Debocê, que quando fala de justo aqui, trata-se exclusivamente da relação da pessoa com Deus, né? Que acaba refletindo em todas as suas ações, mas primeiramente é ser justo diante de Deus, né? Não, mas eu penso que o pastor Oscar está certo nessa posição dele aí. E nós poderíamos falar assim, Abraão poderia falar o seguinte, pondo no tempo de hoje, fala, Senhor, e se houvesse lá na cidade, 50 maçons? Ele, como humano, ele fala como humano. Como humano, porque os maçons são conhecidos pela honestidade deles, sei lá, pela maneira deles viverem, né? E de ajudar um ao outro e tudo mais, né? Então, talvez a pergunta de Abraão fosse, se fosse nos tempos de hoje, falar, mas, Senhor, se houver lá 50 maçons, né? Só que o maçom, ele pode ser isso, do que nós conhecemos, mas ele está sem Deus. Ele está sem Deus, mas ele é justo naquilo que ele faz. Você está entendendo? Aos nossos olhos, né? Então, pelo menos pelo que a gente sabe. Deixa eu só colocar... que a gente não sabe também, né? No bojo dessa pergunta, deixa eu colocar alguma coisa aqui em você. Nós fomos justificados para a gente nos tornar justo, não é isso? Andando no caminho da justiça. Mas nós fomos justificados, né? Aonde? Na cruz. Jesus nos justificou. Então, eu sou justificado pela fé.
ele nos liberou, né? Mas para a gente, porque não é o seguinte, você se torna justo de uma hora para outra, não. Ele te justificou, por exemplo, eu penso assim, a pessoa está lá na cadeia, praticou um monte de crime, entendeu? Aí, de repente, vai um advogado lá e argumenta e tal, e justifica ele. Aí ele está liberado. Mas, a partir do momento que ele está liberado, ele vai mostrar aquele argumento que o advogado usou para defender ele, certo? E com a ajuda desse advogado, para se tornar realmente um justo, porque não é simplesmente ser... Então, eu acredito que na cruz nós somos justificados, né? É o que a palavra diz. Mas a gente tem que se tornar justo, mediante a palavra, né? Com a ajuda do Espírito. Né? Mas eu penso também, Mariano, que a justificação terrena é a justificação justa do céu. Porque a terrena dos homens, tanto é que é o juiz da terra para cuidar das coisas da terra. Ele não é Deus. Uhum. E ele justifica a gente. Mas quando você chega diante de Deus, é que você vai ver onde é que você pulou a cerca. Mas deixa eu só... mas eu penso assim, quando você busca essa justiça diante de Deus, as suas ações como homem na terra vai refletir isso, entendeu? Essas duas coisas não está desvinculada. Então, Mariana, vai refletir tanto que a própria palavra diz que muitos chegarão na porta do Senhor e não entrarão. Não é assim? Porque não refletiu. Hein? É porque não refletiu, é porque eram pessoas hipócritas. É isso que está acontecendo hoje. Que conhecia a palavra, tudo, né? Fazia as coisas em nome de Jesus, mas eles próprios não... Então, e aí? Deixa eu fazer uma colocação. Aliás, é uma pergunta que eu quero fazer, vocês me ajudem a responder, tá bom? Quando Cristo foi justiça, veio ao mundo e foi justiça, ele foi justiça para quem? Para todos? Não, para aqueles que creram. Ah, não. Todos que crerem. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Então, ele se tornou justiça para todos. Inclusive, o apóstolo Paulo fala assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Né? Então, mas nesse ponto, só para me colocar, senão eu perco. Nesse ponto que eu entendo assim, que a justiça é para todos, entendeu? Ele justificou a todos. Mas aqueles que crê vão se tornar realmente justos, andando nos caminhos de Deus. É isso? Sim. Então, ele justificou a todos, mas nem todos aceitam essa justiça dele. Isso. Essa é a colocação. Claro. Essa é a colocação. Agora, por que não aceita? Aí tem uma outra colocação que é feita, que é a graça é de Deus, mas a serviço é do homem. Né? A graça é vinda a todos homens, mas nem todos conseguem dobrar o pescoço, falar assim, Senhor. Você está entendendo? Então, o homem é culpado. O homem é culpado por não aceitar a justiça de Deus. O versículo mais que eu entendo assim, como mais claro para isso é quando diz lá em João que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E todo aquele que pratica a perversidade foge da luz para que suas obras não sejam mostradas. Mas aquele que busca a verdade, ele se aproxima da luz para que suas obras sejam mostradas, porque são feitas em Deus. Né? Então, tem uns que fogem, outros se aproximam. Sim, mas a justificação é oferecida a todos. A luz é para todos, a luz veio ao mundo. Né?
Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Exato. É por isso que eu disse, tem duas formas de justificação aí, que é a terrena e a do céu. Né? Nós que queremos salvação, buscamos do céu. Exato. A gente luta por isso. Né? Mas aí a gente tem que ver que o mundo jaz no maligno. Né? Quer dizer, ele está imperando aí, ele está fazendo barbaridade. E o povo gosta muito mais daquilo que é bonitinho aos olhos humanos, né? Infelizmente. Então, eles esquecem da justiça, eles esquecem do amor, da piedade, eles esquecem de tudo. Né? Então, o homem começa a praticar essas aberrações tremendas que a gente vê aí, conscientemente. Oscar, isso que você está falando é tão verdade que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que ele era tão justo, e eu era testemunho que era uma pessoa justa, entendeu? Certo. E ele sabia que era, ao ponto de eu tentar evangelizar ele, e ele falou para mim, eu não preciso de Jesus para isso, porque eu já faço tudo isso. Isso. Me jogou no chão, entendeu? Falou, não, porque tem muitos que matam, roubam, tal, e depois vira crente, e está tudo resolvido. Eu não preciso disso para ser... E a pessoa era realmente uma pessoa, mas de uma... E não tem Deus. E não foi alcançado. Isso. Aqui, eu tenho um texto aqui em Romanos 4 que eu acho espetacular para explicar isso aí. Eu vou ler um trechinho, mas eu vou parar só no versículo 5 depois, tá? Então, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Tá certo? Espera um pouquinho. Agora, o versículo 5 é fenomenal. É fenomenal. Diz assim, mas aquele que não pratica o quê? A bondade. As obras. Né? Porém, aquele que não pratica nada, nem as obras, nada, né? Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode ser uma porcaria nesse mundo. Mas se tiver fé... Mas se tiver a fé, é imputado como justiça. O que eu acho detalhe, Moacir, é o seguinte, você falou da fé, mas precisa que essa fé seja autêntica. Sem dúvida. Nós vemos muitas pessoas falar... Autêntica. Autêntica, fé autêntica. A gente vê muitas pessoas falarem, mas quando você vai ver no fundo, é só falácia. A gente precisa tomar cuidado com isso. Você quer ver um exemplo? A pessoa quer ser curada e pede para você orar. Você tem fé que você vai ser curado? Tenho. Da boca para fora. A pessoa não é curada, porque ela mentiu para ela mesma. Mas ela disse que tem fé. Né? Então, se a fé é autêntica, a resposta é autêntica. Porque eu creio que o carimbo de Deus é onde tudo está certo. Aqui, o versículo, veja bem, pastor Oscar, o versículo 6 ainda diz assim, assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Sim. Então, é maravilhoso quando a gente começa a ler a palavra de Deus e começa a ver que, o senhor vê, aqui o apóstolo Paulo falando de Abraão. Davi também fala a respeito dessa fé, né? E torna a pessoa bem-aventurada.
e vai por aí afora, né? Os textos não se confundem, eles se complementam. Exato. E é espetacular isso aí. Olha, Deixa eu só... Não sei um pouquinho, Mariana. Aí no versículo 5, olha bem que no versículo 5 diz aqui na minha Bíblia, diz assim também Davi declara. Versículo 6. Era o 6, o 6. Declara, bem-aventurado. Davi também declara, né? O ser humano, Davi declara, né? Bem-aventurado o homem a quem Deus imputa. Né? Quer dizer, quando você tem a resposta de Deus, está tudo zerado. Mas tem que estar lá na presença dele lá. A quem Deus o versículo 7 diz isso. O versículo 7 diz isso aí. Exatamente. Você vê. Maravilha. Eu quero só avançar aqui, nós já estamos no final, aí depois o Moacir ora aí. Não, o Oscar, qualquer um de nós, para impetrar a bênção. Mas eu queria ver sobre esse versículo aqui. Ó. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Imagina isso aqui, ó. A posição de humildade, né? Ele reconhecendo que era pó e cinza e que estava falando com Deus. Mas esse senso de justiça que estava dentro dele era do próprio Deus, porque de onde que ele ia tirar isso? É verdade. Né? Eu acho que aqui ele reconhece, olha, igual Abacuque, né? Abacuque, ele olha e fala, para que o senhor faz eu ver, né, a injustiça se o senhor não resolve? Entendeu? Ele falou só, isso me leva a um conflito, uma situação muito difícil, me dá uma resposta. Ele contrapõe Deus. Hã? Ele contrapõe Deus. Isso. Mas aqui, Abraão, porque para contrapor toda tendência de arrogância, né? Imagina, ele reconhece que ele era pó, mas ele tinha algo dentro dele que estava clamando, que não estava concordando, entendeu? E aí enriquece bastante esse diálogo, né? Mas, graças a Deus, eu acho que até aqui foi muito bom. Ótimo. Mas eu só desejo complementar um pouco esse versículo aí. Qual que é o versículo mesmo? Qual que é o número dele? 27. Vou colocar aqui. 27. 27. Eu estava pensando numa coisa, pode tirar, eu já estou lendo aqui. Eu estava pensando numa coisa interessante, que Abraão fala assim, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Isso. E Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele falou que descer ao templo, for ao templo para orar, né? Um fariseu e um publicano, né? E o fariseu cheio de si, das suas obras, né? E o publicano que não olhava nem para cima, de cabeça baixa, suplicando ao Senhor. Ele estava mais ou menos falando o que Abraão falou: eu sou cinza, sou pó. Tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, né? Então, eu acho interessante. Isso é a questão de humildade mesmo, né? Reconhecer que nós somos indignos na presença do Senhor, nós não somos nada na presença dele. Verdade. Né? Esse Moacir, eu acho que é um senso que a gente precisa resgatar. Eu acho que toda a igreja, entendeu? Porque Abraão nos ensina aqui, ele é o pai, né, o homem, e de repente, e essa humildade está permeada em todas as ocasiões em que quando alguém tem intimidade com Deus, né? E nós, às vezes, a gente parece que tem uma certa arrogância, que nós estamos vendo a justiça mais do que Deus, entendeu? E aí a gente passa a cobrar,
Em vez de perguntar, a gente começa a cobrar. Ah, mas não está vendo isso? Né? É uma tendência do nosso tempo que a gente vive, né? Um tempo de muito conhecimento e que junto traz um espírito, muitas das vezes, de arrogância e que, em nome de Jesus, que Deus esteja tirando isso de nós, né? E dando-nos essa oportunidade de ensinar. Sem humildade, nós não vamos chegar em lugar nenhum. É verdade. Amém. É verdade. Pastor Oscar, ora para a gente e dá a benção. Amém. Oh, meu Deus. Eu vou orar para Deus. Mas, Mariana, vamos fazer isso aqui. Deixa eu falar, antes de encerrar. Veio no meu coração um negócio assim. Estude sobre Deuteronômio 28. 28. As bênçãos. Cabeça e não cauda. Uhum. Vamos marcar uma reunião para a gente falar sobre isso? Isso. Vamos seguir isso. Independentemente, eu digo assim, das nossas Yeshivá, você vê como que foi gostoso e edificante a nossa conversa aqui? Uma delícia. Poxa vida, vai abrindo o nosso entendimento. Independentemente às vezes nem todos gostam disso, né? Mas a gente pode, volta e meia, estar marcando para estudar junto. Só falar uma coisa também, Moacir, hoje eu estava pensando, né? Estava conversando com a Conceição acho que no domingo à tarde, ontem à tarde. É nisso que a gente estava conversando. Falei, poxa, ela fala, mas esse negócio para mim de virtual, isso é um problema que eu não gosto, eu gosto mais do negócio pessoal e tal. Aí eu falei, eu até estava conversando com o Moacir, da gente se reunir ali no Arauto da Paz ali, né? Sei lá, qualquer dia, à noite, sei lá, leva umas 20 cadeiras, coloca lá, que seja ocupada por 5 ou por 10, aquelas outras vão estar convidando pessoas para a gente falar do reino de Deus, né? Num ambiente aberto, livre, né? E ter uma oportunidade de contato entre os irmãos. Não sei quantos topariam isso, né? Mas aí hoje eu estava vendo. Aí, lembra que eu falei isso com o pastor Edson Rodrigues? E ele falou, mas isso aí é proibido porque a prefeitura vai interditar e tal, né? Aí eu falei, poxa, ele colocou a farofa no ventilador. Água fria aí, areia. Mas hoje eu estava vendo, você viu uma igreja lá em, não sei em que lugar. Norte, é no norte. Não, foi o da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus no norte, lá. E tinha uma multidão na rua. As igrejas do norte, elas são muito avivadas, viu? São. E daí prenderam o pastor porque ele estava fazendo um culto numa praça. É um precedente único, entendeu? Eu acho assim que todo o povo de Deus, é um alerta para todo o povo de Deus, toda a igreja, entendeu? Não é só a Assembleia. Imagina um precedente inaceitável, né? E aí eu falei, será que agora eu tenho coragem de fazer isso? Aí eu perguntei para mim mesmo, não soube responder, aí eu falei, eu vou perguntar para o Moacir. Por mim, meu irmão, eu faço qualquer hora. Mas a gente pode, viu, pastor Oscar? Vamos sim estar conversando sobre Deuteronômio aí, né? Ou entre nós, ou entre mais pessoas e tal, mesmo que não seja numa yeshivá. Ok. Que também eu não sei o que. Vamos ver depois de tudo, de passar toda essa maré aí, como que vai estar o nosso coração, o que Deus vai dirigir, como que Deus vai nos dirigir, né? Certo. Ô, Mariana, sabe o que eu gostaria de fazer? Sabe aqueles bancos lá daquela... Como é que chama aquela concha acústica? Juntar ali uns 5, 6, 10 irmãos ali e fazer uma roda ali e começar a falar da palavra de Deus, que nem nós estamos falando aqui.
Eu garanto a você que muitas pessoas vão se achegar lá para escutar. Deus pode enviar algumas pessoas, né? Pode ser ali ou pode ser lá onde que eu estou falando. Lá onde que eu estou falando é uma coisa que tem mais visibilidade, né? Alguém vai aparecer até por curiosidade. Falou, pô, mas que roda de cadeira é aquela lá? Que não seja a polícia. Mas eu estou falando fazer de dia, não de noite. Não, qualquer hora. Eu penso em fazer à tarde. Porque nesse tempo, as pessoas estão querendo ar, entendeu? A gente vê ali, você tem caminhado ali, você vê pessoas até escurecer, estão ali movimentando ali, né? Mas vamos pensar Vamos orar nesse sentido. Vamos lá. Ó Senhor, meu Deus. Pai, mais uma vez eu tenho que dizer que somos gratos ao Senhor por essa noite, por esse momento da sua presença. Somos gratos pelo que o Senhor nos ensinou até aqui. Amém. Sabemos que o Senhor sempre está ao nosso lado, sempre conosco, dando direção. Então, Pai, nessa gratidão, com o coração contrito, Pai, nós queremos dizer, além do obrigado, que seu nome seja glorificado, seja honrado, porque Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Obrigado, Pai, porque essa palavra de hoje verdadeiramente mexeu com o nosso entendimento. Nos deu direção, como sempre o faz. Sim, Senhor. Nós, papai, lógico, não somos Abraão, nem somos Ló, mas, Pai, somos hoje filhos que queremos aprender e permanecer no Teu caminho. Então, Pai, que esta semana que começa hoje para nós, possa ser produtiva no sentido de que a gente, onde chegarmos, onde pisarmos, onde tocarmos, possamos contar com a Tua graça, a Tua bondade. Seja, Pai. Amém. Que todos, Pai, que ouvir a nossa voz, saiba que é o Senhor quem está falando. Não deixe o homem sobressair, não, papai. Perdoa, Pai, nossa ansiedade, nossas preocupações mundanas. Papai, por coisas que os homens não querem. Porque eles optaram por não querer estar na sua presença. Nós pedimos, Pai, que o Senhor os perdoe, porque também são suas criaturas. Amém, Pai. E, Senhor, Pai, faça de nós verdadeiramente instrumentos vivos dessa terra, para que possamos levar essa palavra. Assim como a Maria sugeriu agora, Senhor, que nós façamos reunião ao céu aberto, lá, papai, naquela arena, naquele lugar, Senhor, onde todos passam, Senhor, meu Deus. O invita os anjos lá já, papai, abrindo caminho, rompendo barreira, quebrando os ferrolhos, meu Deus, tirando as trancas, papai, deixando aberto, preparado para o dia da tua palavra. Amém. Queremos, Pai, trabalhar, como sempre, na tua presença. Queremos, Pai, trabalhar sempre à sombra do Onipotente. Aleluia. Sim. Com certeza, que saberemos que o Senhor estará sempre enviando anjos com espadas desembainhadas para assegurar que não voltará atrás, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o que o Senhor fala, é falado, papai. Te louvamos, te agradecemos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Pai, glória a Ti, Senhor. A Tua graça já está conosco. O Senhor entregou. Pai, essas consolações já vieram, porque o Senhor já derramou sobre aqueles que... Sim, Senhor. E é nas presenças do Espírito Santo que nós clamamos, do Senhor, permaneça hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Moacir,